Quase todo mundo chama o monstro de Frankenstein, mas esse é o nome do criador. A criatura não tem nome. In seeking life, I created death. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Você já sentiu que existe algo em você que foi deixado de lado? Algo que não coube, que não foi acolhido, que virou excesso, incômodo ou silêncio? Talvez seja ansiedade, talvez seja raiva, talvez um cansaço que não passa. Frankenstein fala exatamente disso, e não do jeito que a gente costuma ouvir. Porque no fundo, essa história não é sobre um monstro lá fora, é sobre aquilo que nasce dentro da gente quando partes nossas não encontram lugar. Hoje eu queria te convidar a olhar Frankenstein não como um filme de terror, mas como um mito psíquico, um mito sobre o pai, filho, abandono e repetição. É uma história sobre herança, sobre aquilo que passa de pai para filho, quando algo fundamental não é elaborado. Ao longo deste vídeo, vamos percorrer essa história a partir da psicanálise e da psicologia analítica, pensando especialmente o complexo paterno. Porque, em Frankenstein, o verdadeiro horror não nasce da criatura, mas daquilo que o pai não consegue sustentar e acaba sendo carregado pelo filho. Talvez você já tenha visto esse tipo de família, ou talvez tenha crescido dentro de uma. Um pai rígido, não necessariamente agressivo, mas duro. Um pai mais presente como autoridade do que como presença. Uma mãe que ocupa o centro afetivo da casa, aquela figura em torno da qual tudo gira, e ao mesmo tempo alguém que também fica presa nesse lugar. E um filho que cresce nesse campo, sem aprender exatamente a se apoiar, sem aprender a confiar, mas aprendendo muito cedo a disputar. Disputar espaço, reconhecimento e amor. Quando um pai não transmite segurança simbólica, ele transmite poder. E quando o que passa de pai para filho é poder, o vínculo deixa de ser vínculo e vira rivalização. O filho não aprende a se relacionar com o pai. Ele aprende a se medir com ele. Esse é um terreno clássico do complexo paterno mal elaborado. Não um pai que sustenta o crescimento do filho, mas um pai que, mesmo sem perceber, vira um obstáculo interno. E isso não fica só na infância. Isso organiza o modo como esse filho vai desejar, competir e agir no mundo. Tem um momento em Frankenstein em que algo se rompe de vez. A mãe adoece e morre. E aqui não é só uma morte literal. É uma quebra de eixo. O pai, que é médico, falha, não apenas como profissional, mas como símbolo. E isso é importante, porque para um filho, quando o pai falha nesse ponto, ele não falha só em salvar alguém, ele falha em sustentar a vida diante da morte. Victor acusa o pai. Você deveria tê-la salvado, mas o que está em jogo ali é mais profundo do que culpa. É a queda do pai, do lugar de autoridade. O pai deixa de ser aquele que sabe, que pode e que protege. E alguém precisa ocupar esse lugar. Muitas vezes é o próprio filho que tenta. Não para elaborar a perda, mas para negar que ela exista. E aqui nasce um ponto central da história, algo que muita gente vive sem perceber. Quando o luto não pode ser sentido, ele vira ação. Quando a dor não encontra espaço, ela vira controle. Victor não entra em luto, ele entra em movimento. E esse movimento não é criativo no sentido simbólico. Ele é
defensivo. É a tentativa desesperada de provar que a morte não tem a última palavra. Depois da morte da mãe, algo muda definitivamente em Victor. Ele não para, ele não recolhe, ele não sente. Ele entra em ação. E isso é um ponto importante, porque muita gente faz exatamente isso na vida. Quando a dor é grande demais, quando a perda é insuportável, a pessoa não cai, ela acelera. Victor não entra em luto, ele entra em movimento. Movido por raiva, impotência e rivalização, ele decide fazer aquilo que o pai não conseguiu: vencer a morte. E aqui é importante deixar bem claro: isso não é criatividade no sentido simbólico, é inflação. Victor não cria para transformar a vida, ele cria para negar um limite. Ele tenta ocupar o lugar de Deus, do Pai absoluto, daquele que não falha. É como se ele dissesse em silêncio: se meu pai falhou, eu não vou falhar. Mas esse gesto tem um preço, porque quando alguém tenta ser maior do que a vida, precisa deixar algo essencial de fora: o humano, o luto, a fragilidade, a aceitação da perda. Aqui começa a se desenhar um padrão muito comum à tentativa de superar o pai, repetindo exatamente a lógica dele. Controle, onipotência, negação da falha. Victor acredita que está rompendo com o pai, mas, sem perceber, encarnando o mesmo masculino rígido, só que agora potencializado pela técnica e pela obsessão. E tudo aquilo que não encontra lugar nesse projeto heróico vai precisar aparecer de outro jeito. A criatura não nasce de um encontro. Ela não nasce de um vínculo. E ela também não nasce do cuidado. Ela nasce da negação. Victor não cria porque deseja gerar a vida. Ele cria para que a morte não exista. E isso muda tudo. Por isso, a criatura não tem nome. Ela não tem lugar. Ela não é apresentada ao mundo. Ela não é pensada como um filho. Ela é pensada como uma solução. Uma solução para a perda, para o fracasso do pai, para a angústia diante da morte. A criatura é feita para não deixar a morte acontecer. Por isso, ela não pode morrer. Por isso, ela não pode ter fim. E aqui aparece algo muito importante. Ela não é exatamente um outro. Ela é um duplo. Ela carrega, ao mesmo tempo, duas coisas opostas. De um lado, o trunfo heróico: eu consegui vencer a morte. Do outro, tudo aquilo que Victor precisou expulsar para sustentar esse lugar: raiva, agressividade, ressentimento e desamparo. A criatura é aquilo que sobrou. Tudo o que não coube no projeto inflado do ego precisou encontrar um corpo. E encontrou. Por isso Victor não suporta olhar para ela quando nasce. Não porque ela seja horrível, mas porque ela mostra aquilo que não quer reconhecer em si. Ele foge. E nesse gesto repete algo fundamental da história. Aquilo que nasce sem nome, sem acolhimento, sem lugar, vira ameaça. Não porque seja mal, mas porque foi abandonado no início. Tudo aquilo que Victor não reconhece em si precisa ir para algum lugar. E vai para a criatura. A agressividade que vinha do pai, a rigidez, a violência silenciosa,
a incapacidade de sustentar o afeto quando ele se torna intenso demais. Victor olha para a criatura e enxerga nela tudo que não suporta ver em si mesmo. E aqui acontece algo profundamente trágico. Ele passa a tratar a criatura exatamente da forma como foi tratado, com controle, punição e rejeição. Victor acredita que está se diferenciando do pai, mas, sem perceber, ele está encarnando o pai. É como se a história dissesse: aquilo que não é reconhecido não apenas retorna no comando. A criatura então carrega duas sombras ao mesmo tempo. A sombra do pai, esse masculino rígido, autoritário e incapaz de acolher. E a sombra do filho, a raiva, o ressentimento, o desamparo de quem nunca teve lugar. Ela vira o depósito de tudo que não pôde ser elaborado. E quanto mais Victor tenta controlar a criatura, mais violenta ela se torna. Não por essência, mas por repetição. Porque a violência não nasce do nada. Ela nasce quando não há reconhecimento. Tem uma coisa muito importante em Frankenstein, que às vezes passa despercebida: a forma como Victor se relaciona com o desejo. Existe na história uma figura feminina que representa algo da alma, do vínculo, do feminino enquanto possibilidade de encontro. Mas Victor não se aproxima dela a partir do contato. Ele se aproxima a partir da rivalização. Ele não deseja porque sente, ele deseja porque disputa. Disputa com o irmão, com o pai, com a própria história. O feminino vira território, algo a ser conquistado, não algo a ser encontrado. E isso é muito coerente com tudo o que veio antes. Quando alguém cresce num campo em que amor, reconhecimento e valor são disputados, o desejo deixa de ser encontro e vira prova. Para Victor, o feminino não vira encontro, vira disputa. Não porque não queira, mas porque amar exigiria exatamente aquilo que ele não aprendeu: presença, vulnerabilidade e limite. Para ele, desejar ainda é medir forças. E aqui aparece um ponto delicado. O mesmo padrão que organiza a relação com o pai, organiza também a relação com o feminino. O desejo não nasce do sentir, nasce da comparação. E quando o desejo funciona assim, ele nunca se satisfaz. E aqui acontece algo que costuma desconcertar. Quem consegue tocar o feminino de verdade não é Victor, é a criatura. Não pela força, não pela disputa, mas pela sensibilidade. A criatura se aproxima dessa mulher sem querer possuí-la, sem querer vencê-la, sem querer provar nada. Ela olha, sente, se deixa afetar. E isso faz toda a diferença. Há uma frase muito forte nesse encontro. Ela diz que, diante dos olhos da criatura, sentiu algo que nunca tinha encontrado neste mundo. Isso é decisivo, porque a ânima reconhece aquilo que ainda está vivo. Não o ego inflado, não o herói, não o que tenta controlar a vida. Ela reconhece quem ainda sente. Victor, que tentou vencer a morte, perdeu o contato com o sentir. A criatura, que nasceu da negação, carrega exatamente aquilo que foi expulso, a capacidade de ser afetado. E é isso que sela o destino de Victor. Não porque a criatura seja melhor, mas porque ela carrega a vida que o ego sacrificou para não sofrer. Frankenstein não é, no fundo, uma história sobre um monstro criado. É uma história sobre uma sombra transmitida.
Um pai que não consegue sustentar. Um filho que tenta reparar. E algo que sobra e passa adiante. Porque aquilo que não é elaborado não desaparece. Aquilo que não é sentido não se resolve. Aquilo que não encontra lugar não morre. Passa de geração em geração, de relação em relação, de dentro para fora. A criatura não é o início do problema. Ela é o efeito. E talvez o verdadeiro horror de Frankenstein não seja a existência do monstro, mas a recusa em reconhecer o que foi deixado para trás.